Um lugar sombrio. A sede de duas das maiores máquinas de repressão da ditadura militar. Medo. Porque se fosse dizer alguma coisa, outro ia ser preso e ia ser torturado. Então é uma coisa que complicada você fazer isso. O cheiro de sangue e pele queimada que impregnava estes corredores. Esquenta, esfria, afoga. Essa sauna, ela era utilizada para submeter os presos a temperaturas inimagináveis, a temperaturas que o corpo humano realmente não consegue suportar. Pau de arara. O que realmente acontecia quando as portas se fechavam? Aí lá na casa mesmo foi espancamento violento, quebraram meu pé com martelo. As celas da ditadura. Uma sala com isolamento acústico para abafar os gritos de desespero. Choques em partes inimagináveis do corpo. Eu tomava choque elétrico no corpo inteiro, é uma sensação indescritível. Não é, nem sei se eu posso falar que é dor, é uma coisa terrível. Você assiste a partir de agora O Prédio do Terror. Lá fora, uma avenida movimentada, cheia de vida, carros indo e vindo e pessoas com as suas rotinas. Aqui dentro, o silêncio é perturbador. Nós estamos em um local que ficou marcado na história do Brasil e não foi por coisa boa. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar os porões do antigo DOPS de Belo Horizonte. Você está preparado para conhecer uma página sangrenta e macabra da nossa história? Para não perder, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Já pensou em assistir aos nossos vídeos antes de todo mundo e ter vantagens exclusivas por apenas R$ 4,99 ao mês? O canal Vim Te Mostrar acaba de lançar o clube Vim Te Mostrar com você. Olha só o que te espera. Acesso antecipado aos vídeos novos, selos de fidelidade, emojis personalizados e eu vou responder os seus comentários primeiro. E tem mais! O seu nome vai aparecer nos nossos vídeos e você vai poder participar de enquetes exclusivas para decidirmos juntos os temas e o futuro do canal. E você ainda garante descontos especiais na loja Vim Te Mostrar. É muito fácil fazer parte. Acesse o nosso canal no YouTube, procure pelo botão Participe, que fica bem ao lado do botão de inscrever-se, logo abaixo dos vídeos ou na página inicial. Clique nele e escolha o nível Vim Te Mostrar com você. Pronto! Agora você vai fazer parte da nossa comunidade! E é claro que temos que agradecer às nossas membras. Sim, são membras, apenas mulheres. Cíntia Aper Ortiz, Rafaela Costuras, Carla Bonfim e Camila Ribeiro. Muito obrigado! Saber que exatamente aqui onde eu estava pisando, o sangue escorria pelos ralos enquanto a cidade dormia, me deixa arrepiado. A crueldade que acontecia entre estas paredes era pior do que qualquer filme de terror que você já assistiu.
Quem passa apressado pela Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, e olha para o número 2351, talvez não perceba a ironia macabra escondida na fachada deste prédio. Projetado em 1958 pelo arquiteto Hélio Ferreira Pinto, o edifício nasceu com traços da arquitetura modernista. O modernismo, que na época era o grande símbolo de progresso, de transparência e de um Brasil que olhava para o futuro, foi pervertido para abrigar o que havia de mais atrasado e cruel na natureza humana. Por fora, linhas retas e uma estética limpa de um prédio público comum. Mas, por dentro, a estrutura sofreu o que os pesquisadores chamam de arquitetura repressiva. O espaço foi friamente adaptado e modificado para se tornar uma máquina de tortura eficiente. Paredes foram erguidas para abafar o som, celas minúsculas e solitárias foram construídas no subsolo, longe da luz e do sol, e até um canil foi instalado para intimidar os prisioneiros. É perturbador pensar que toda essa engenharia do terror foi desenhada milimetricamente não para construir, mas para destruir o ser humano. Mas para entender como chegamos a esse nível de terror, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Início dos anos de 1960. O mundo estava literalmente dividido ao meio pela Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo. Do outro, a União Soviética, espalhando o socialismo. O medo de uma ameaça comunista pairava no ar. E a América Latina era o grande tabuleiro de xadrez dessas superpotências. Aqui no Brasil, o clima era de puro caos. Em 1961, o então presidente Jânio Quadros, um líder populista e imprevisível, renuncia ao cargo de forma misteriosa com apenas 7 meses de mandato. Quem assume a presidência é o seu vice, João Goulart, conhecido como Jango. Mas havia um grande problema para a elite da época. Jango tinha ideias reformistas e uma forte aproximação com os sindicatos e líderes de esquerda. Para os grandes empresários, para a ala conservadora e principalmente para os militares, João Goulart era a porta de entrada para o comunismo no Brasil. Com a economia em crise, a inflação nas alturas e o país rachado ao meio, o caldeirão estava prestes a explodir. Apoiados estrategicamente pelos Estados Unidos, que morriam de medo que o Brasil virasse uma nova Cuba, os militares decidiram agir. Sob o pretexto de salvar a democracia, restaurar a ordem e proteger o país da tal ameaça vermelha, no dia 31 de março de 1964, os tanques foram para as ruas. O presidente João Goulart foi deposto e exilado. O que foi vendido para a população como uma intervenção rápida e provisória acabou mergulhando o Brasil em uma longa e sombria noite que duraria 21 anos. E foi exatamente nesse cenário de paranoia, censura e perseguição política que máquinas de tortura, como este prédio que estamos mostrando agora, começaram a operar com força total. Bom, e agora eu vou entrar em uma das celas que era utilizada pelo antigo DOPS em Belo Horizonte. Essa cela também já foi usada pela Polícia Civil posteriormente. Primeira curiosidade aqui é o sistema de abertura. Eu nunca estive numa cadeia. Para abrir a cela, ó, tem um dispositivo aqui, vou até pedir pro Jonathan mostrar. Levantou, destrancou. Ou seja, uma redundância de segurança aqui, ó. E aí a cela tá aberta e vamos entrar. É um espaço grande aqui e nós estamos no centro de Belo Horizonte. E ó, grades grossas, 2 camadas de grades, mais uma grade mais fina atrás.
E daqui é possível ouvir o trânsito movimentado da Avenida Afonso Pena. E que eu tenho curiosidade, e acredito que você que esteja assistindo também tenha, é como que é o banheiro aqui das pessoas que ficavam presas nesse local. Aqui nós vemos o vaso sanitário que carrega aí os sinais do tempo, bem sujo, com teias de aranha. O lavatório feito de concreto, uma torneira muito simples, o botão de descarga que é um parafuso, e aqui eu não sei, mas pode ser que seja a saída de um cano que fazia aí a função de um chuveiro. E banheiro também com essas grades reforçadas aqui. Realmente é impressionante estar aqui. Década de 1970. O Brasil vivia plenamente os anos de chumbo. E aqui neste local, o terror tinha duas faces que dividiam o mesmo prédio: o DOPS e o DOI-CODE. Eles funcionavam como uma engrenagem perfeita, unindo o Estado e o governo federal na mesma máquina de moer gente. O DOPS era um órgão estadual, ligado à Polícia Civil e ao governo de Minas Gerais. Ele era o cérebro da perseguição, uma polícia política focada em espionar, censurar, infiltrar agentes e criar fichas quilométricas de qualquer sujeito de oposição. Já o DOI-CODE era um órgão federal, comandado diretamente pelo Exército Brasileiro. Ele era o braço armado, o trabalho sujo, uma tropa militar treinada especificamente para a caçada implacável, para invadir aparelhos subversivos, capturar e extrair informações a qualquer custo. O contraste era doentio. De dia, a sociedade caminhava pela avenida e sorria, mas quando a noite caía, este prédio se tornava o epicentro da dor. Camburões pretos freavam bruscamente. De dentro deles, jovens, estudantes e trabalhadores encapuzados e algemados eram arrastados direto para este subterrâneo. Aqui, a linha de produção do terror começava. É difícil explicar a minha sensação ao caminhar em um local que foi cenário de tanto sofrimento. Eu quero que você preste atenção no som externo agora. A cidade, sua rotina cotidiana. Agora, entrando aqui nas entranhas do antigo DOPS de Belo Horizonte, olha só com o que nos deparamos. À primeira vista, parece um estúdio de rádio, um estúdio de gravação, inclusive até tratamento acústico aqui, ó. Só que a finalidade deste recinto, ela é muito mais sombria e cruel. As pessoas eram trazidas para cá para serem torturadas. E esse tratamento acústico, ele foi instalado aqui para que as pessoas ao redor do prédio, na Avenida Afonso Pena, não tivessem ideia do que está acontecendo, do que estaria acontecendo neste local. E olha só aqui essa curiosidade macabra. Aqui é aberto, por quê? Outros presos ficavam nesta sala a seguir, que inclusive aquela janela não existia, era uma sala toda fechada, e eles assistiam às atrocidades que eram realizadas neste espaço. Aqui, ó, nós temos esses dispositivos. Nada mais eram que pontos de energia para que os torturadores ligassem aqui os fios e encostassem nas pessoas que aqui eram submetidas às mais variadas crueldades.
E isso já servia como uma tortura psicológica, no sentido de eles questionarem de qual movimento você faz parte, aonde que tá os líderes, se você não falar, você vai ser o próximo, né, a ser torturado, vai passar por aquilo que a pessoa que está aqui estava passando, né? Então, todas as salas você consegue transitar, por exemplo, com um torturado, né? Por todas as salas até... Sem passar pelo corredor, necessariamente. Pelo corredor. Isso tem uma lógica, né? Porque o preso político, muitas vezes, ele está preso ilegal, não existe não tem uma razão dele estar preso, a não ser o fato de manifestar contra o governo, esse tipo de coisa. Então, os presos políticos, muitas vezes, eram mantidos escondidos, justamente, inclusive, para não ter o risco de tentativa de resgate por parte de outras pessoas do movimento da qual aquele preso participa, né? E funcionando junto aqui os presos comuns, né? Que a gente chama de preso comum, que na realidade eu costumo fazer uma afirmação, na realidade, né? Todo preso é um preso político, né? Porque é a política que define o que é crime, que vai alguém para cadeia ou não. Roubar uma galinha é um crime político, não deixa de ser. Mas para fim didático a gente separa. Preso político, aquele que preso sem razão, e o preso comum comete os crimes comuns aí da sociedade. Então, eles podiam esconder o preso político, enquanto que familiares dos presos comuns podiam estar aqui transitando no cotidiano normal da delegacia, sem perceber que aqui estavam pessoas sendo torturadas e tudo mais. Aqui também tinha uma porta que foi fechada, de acesso direto, 2 lances de escada aqui que entra na entrada da carceragem. Depois nós vamos descer lá para ver. E essa escada ela é conhecida tanto pelos presos políticos quanto pelos presos comuns, que aqui tiveram, como escada rolante. Todos que vieram, inclusive, visitar aqui o memorial, chegam a falar que era a escada rolante. Por quê? Eles eram, tipo, algemados e jogados, empurrados escada abaixo, caía rolando escada abaixo. Por isso eles chamavam de escada rolante. As atribuições se misturavam na hora da crueldade. O prisioneiro poderia ser fichado e preso pela Polícia Estadual do DOPS, ou sob o comando dos militares federais do DOICOD. O objetivo não era apenas arrancar confissões, mas destruir a mente da vítima. Foi mencionado que aqui no antigo DOPS teria uma escada rolante, mas não é aquela escada rolante que você conhece nos shoppings, não. Essa escada aqui, ó, é uma escada tradicional, mas por que ela é chamada de escada rolante? Os presos eram algemados aqui em cima e jogados pela escada que dá acesso à carceragem. Desciam literalmente rolando, daí o nome. Oito celas onde se misturavam presos comuns e os presos políticos. Aqui é interessante. Tem esse espaço do prédio, ele, por conta do tombamento, ele não pode sequer lavar as paredes. Eu vou explicar o porquê, né? Primeiro, reparem a quantidade de camadas de tinta que tem nessas paredes, né? Então, desde 1958, uma primeira camada de tinta, depois em 60 e alguma coisa, uma segunda camada, e por aí vem, várias camadas de tinta nessas paredes. E os presos costumam escrever nas paredes. Então, você pode ver que tem várias frases escritas aí nas paredes. E o trabalho arqueológico que foi feito pela FMG e que é importante que se faça nas demais celas é esse trabalho aqui, ó. Eles passam um tipo de equipamento
que consegue detectar se existe algum material diferente da tinta entre as camadas de tinta. Como aqui eles detectaram muito grafite. E aí fizeram a escavação aqui, né, da tinta e revelaram aí vários escritos, 1982, 2003, tem um número aqui que a gente não sabe dizer se é data, 58, não deve ser, porque tem outras camadas de tinta para trás, então 58 não vai ser, né? Tem um 78 aqui, não dá para saber também, e mais recente, né, 2016, né? Então, por que isso é importante? Vários dos presos políticos que estão considerados desaparecidos ainda hoje, não se sabe o paradeiro dessas pessoas. E pode, em alguma ocasião, ela ter sido presa aqui, sem registro, sem BO, ninguém sabe disso. E talvez isso possa ser revelado se essa pessoa escreveu alguma coisa na parede, por exemplo. Então, por conta disso, é importante fazer a verificação dessas paredes todas, o que tem por trás, os escritos que tem, se tem escrito de presos políticos. É comum que presídios tenham áreas reservadas para o banho de sol das pessoas que estão detidas. E aqui não é diferente. Atualmente há um telhado aqui protegendo, antigamente não era assim. Só que esse espaço ele era utilizado pelos presos, digamos, comuns. Os presos políticos, eles não usufruíam deste local porque eles não poderiam ser vistos. Agora, do outro lado aqui, há uma curiosidade interessante, que não existe registro que tenha sido nos tempos da ditadura, mas durante a visita guiada recebi a informação que este espaço era chamado de igrejinha pelos presos aqui. Por quê? Porque os detentos que entravam aqui, eles acabavam confessando. De acordo com informações do historiador que acompanhou nossa visita, neste local aqui havia um pau de arara fixo. E nesse pau de arara, os presos eram colocados e torturados para então compartilhar as informações. E agora eu vou te mostrar um dos locais mais tenebrosos aqui do prédio do antigo DOPS de Belo Horizonte. À primeira vista parece uma piscina diferente, formato cilíndrico, um pouco mais funda, mas a verdade é que a finalidade deste local era bem mais macabra e sombria. Os presos eram trazidos para cá e aqui eram torturados. Só que não para por aí. Essa piscina foi cenário de crueldades e torturas inimagináveis. Os presos eram submetidos a afogamentos. Neste local, e olha que coisa, parece uma piscina, e aqui é o que seria uma sauna seca. Entrando aqui, com muito cuidado, inclusive há muita infiltração aqui, eu vou entrando, vou pedir pro cinegrafista me acompanhar. E tá pingando água aqui, ó. Muita infiltração mesmo. Tá chovendo em Belo Horizonte hoje. Mas aqui dá pra ver, inclusive, a madeira que integrava essa estrutura da antiga sauna que era instalada aqui. Essa sauna, ela era utilizada para submeter os presos a temperaturas inimagináveis, a temperaturas que o corpo humano realmente não consegue suportar, para que eles pudessem confessar. E havia também um procedimento chamado de esquenta-esfria, que é o que foi me relatado, que os presos eles eram meio que cozidos ali dentro da sauna, né, submetidos a altas temperaturas, depois trazidos para cá e imersos em água fria
Há relatos até de que água com gelo era utilizada e eles eram submetidos a esse choque térmico. Daí o nome esquenta, esfria. O que acontecia neste prédio não era apenas violência, era uma ciência macabra, calculada para destruir o corpo e a mente. Os relatos documentados pela Comissão da Verdade sobre o DOPS e o DOI-CODE de Belo Horizonte formam um roteiro de horrores. A tortura era metódica. O pau de arara era apenas o começo. A vítima era pendurada de ponta cabeça, nua, com uma barra de ferro atravessando os joelhos e os braços amarrados. Nessa posição indefesa, o prisioneiro sofria espancamentos e sessões de afogamento, muitas vezes com a cabeça mergulhada em baldes de água suja. Mas o terror elétrico era a marca registrada do sistema. A temida cadeira do dragão era uma cadeira de metal, frequentemente revestida de zinco, onde a vítima era amarrada e molhada para que a eletricidade corresse mais rápido. Os fios da pimentinha, uma máquina de dar choques, eram ligados nas partes mais sensíveis do corpo, partes íntimas, seios, mamilos, boca e até dentro dos ouvidos. A voltagem era tão brutal que os músculos sofriam espasmos violentos, fazendo com que muitos quebrassem os próprios dentes e mordessem a língua. O mais comum era o choque elétrico. Eu tomava choque elétrico no corpo inteiro. É uma sensação indescritível. Não é, nem sei se eu posso falar que é dor. É uma coisa terrível. Era dor e o pau de arara, né, pendura a gente num pau assim, e dá choque também. Palmatória, eu levei tanta palmatória um dia que eu não podia fechar as mãos, não podia pegar em nada. Fiquei com as mãos todas inchadas. E isso tudo xingando com palavrão, né? Me lembro que a coisa que mais me dói até hoje, que eu lembro, foi quando me despiram violentamente, e aí vieram aqueles porteiros todos para ver, para assistir, sabe? E aí dava choque, um falava assim, ela é muito católica, mandava falar um salmo, anda, fala um salmo, e dava choque, né? A essas alturas eu pensava assim comigo, eles podem me matar, que nem meu nome que eles perguntam eu não falo mais, não falo mais nada. Eles não queriam saber nada, não. Eles vinham assim, fulano falou isso, confirma, anda, confirma. Só se ele já falou, ele falou. Né? Já tinha as verdades deles. Só queria que eu confirmasse, que eu falasse, você conhece aquele monte de retrato? Quem é? Esse te conhece, olha. Tudo bem. E quando a dor física chegava ao limite, entrava a tortura psicológica. Prisioneiros eram jogados nas solitárias, buracos minúsculos e sem luz, onde não se podia ficar de pé. Havia também a geladeira, uma cela com temperatura congelante e altos falantes que emitiam ruídos ensurdecedores sem parar, levando a mente humana ao colapso total. E para garantir que quem passava lá fora, na movimentada Avenida Afonso Pena, não ouvisse o desespero de quem estava sendo dilacerado lá embaixo, os militares ligavam rádios no último volume. Músicas alegres tocavam nos corredores para abafar os gritos de quem estava perdendo a própria humanidade. Aí lá na casa mesmo foi espancamento violento, quebraram meu pé com martelo, pegaram batedor de bife, porque não tinha outras coisas, arrebentaram a cabeça de corte. E aí era o pessoal do Exército, tinha o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Federal, e me levaram diretamente para o 12RI.
ali no Barro Preto. Mas, no geral, você não pensa muito em morrer. O que a gente pensava era sempre resistir. Então, não dizer o que eles queriam. Porque se fosse dizer alguma coisa, outro ia ser preso e ia ser torturado. Então, é uma coisa que complicada você fazer isso. Então, você fala assim, não vou dizer, vou continuar. Vou sair daqui e vou continuar. Essa questão de tortura, de desaparecido político, foi aumentando com o fim da ditadura, porque eles queriam eliminar mesmo as pessoas. Nestas celas frias, a ditadura não fazia distinção de quem entrava. Por aqui passaram estudantes anônimos, operários, professores e figuras que anos mais tarde escreveriam os rumos da política. O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, conheceu de perto o terror e a escuridão destes porões, cumprindo parte de sua prisão exatamente neste prédio da Avenida Afonso Pena. Terrível, né? Que posição que a pessoa fica. Quando você está no pau de arara, tem muito choque elétrico. Você obriga a beber água com sal para transmitir energia para dentro do corpo. Dá choque elétrico no pênis, enfim, nos lugares, na língua, né? Muita pancadaria, muito. No DOI-CODE tinha a cadeira do dragão, que era uma cadeira eletrificada, sempre nua, né? Você é colocada ali. E aquela cadeira, você fica igual um boneco solto, assim, que tem como controlar. E outros métodos, né? Pendurar, você fica pendurado assim, com a ponta dos pés, um tempo exagerado. Mas tem gente que teve torturas muito mais bárbaras, não tive sequela física, não sei, perdeu a audição na vida esquerda. Mas a crueldade ia muito além dos nomes conhecidos. A máquina de tortura destruía juventudes inteiras e não poupava ninguém. O psiquiatra e líder estudantil Ângelo Pezzutti foi trazido para cá em 1969 e submetido a sessões de tortura tão sádicas que os próprios médicos da repressão precisavam intervir para que ele não morresse antes de confessar. E talvez um dos relatos mais covardes e perturbadores, documentado oficialmente pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, seja o de um casal preso dentro de casa em dezembro de 1971. A esposa tinha acabado de dar à luz e ainda se recuperava dos mais de 30 pontos de um parto difícil. Os agentes do Estado não tiveram a menor piedade. Trouxeram o marido, a mulher e o bebê recém-nascido com apenas 5 dias de vida direto para o DOPS. A criança foi usada como instrumento de tortura psicológica para atormentar os pais nas celas. E só foi entregue aos avós mais de um mês depois. É exatamente esse o nível de perversidade, de pura maldade, que estas paredes testemunharam em silêncio. Deram muito espancamento, né? Muita coronhada na cabeça, até hoje eu tenho galo aqui. E depois amarraram todos nós com um arame. O varal que estava no fundo da casa, eles amarraram o pescoço da gente, sabe? E nós ficamos, e mais as algemas, a gente ficou numa situação, jogaram a gente numa Rural Willis, uns por cima dos outros, assim, No DOPS, muito espancamento. Aí, alguns dias no DOPS, 2 dias no DOPS. O primeiro dia, nós ficamos, todos nós, e eu inclusive, ficamos o dia inteirinho
de pé contra a parede, de mão encostada na parede. Passei um período na enfermaria. Não, mas antes eu passei 5 meses na cela de castigo. A cela de castigo dos presos comuns, entendeu? Ela era separada, era um grupo de umas 5 celas, muito úmida, com privada turca. Cada cela tinha privada turca e tinha uma cama, um banco que era o seguinte, eu ficava... O colchão era comum, de palha também caído aos pedaços. Mas o tamanho do banco, o tamanho da cama era o seguinte, ele batia aqui, então eu tinha que dormir sem mexer, porque ele batia aqui. Eu encostava isso na parede, ele batia aqui. E aqui, ele batia aqui, na canela. E essa parte que ficava por fora do banco já avançava para cima da privada, entendeu? E tinha uma torneira. Ali eu tinha que fazer minhas necessidades, tomar banho, etc. e tal. E eu tinha menos de 1 metro de chão. Um detalhe perturbador sobre este prédio é que, oficialmente, o Estado diz que ninguém morreu lá dentro. Não existem registros de óbitos nas dependências do DOPS de Belo Horizonte. De acordo com relatos, isso não significa que a morte não estivesse presente. Significa apenas que o sistema era especialista em apagar seus rastros. Quando um prisioneiro não resistia à tortura ou se tornava um problema, ele era retirado do prédio na calada da noite. A máquina de repressão forjava documentos alegando suicídios falsos, mortes em tiroteios inventados ou simplesmente registrava a vítima como foragida. O prédio era a porta de entrada para o desaparecimento, e o impacto dessa crueldade se espalhou por todo o estado. Segundo levantamentos históricos, dezenas de mineiros foram assassinados ou desapareceram durante os anos de chumbo. Apenas no monumento erguido em frente à sede do terror estão gravados os nomes de 58 vítimas ligadas a Minas Gerais que perderam a vida lutando contra o regime. Corpos que, em muitos casos, as famílias procuram até hoje. Muita gente não gosta de falar, prefere esquecer ou simplesmente não sabe. Mas estas paredes têm memória. O sangue derramado pelas mãos do Estado e do Exército pode ter sido lavado, mas a energia desse lugar ainda assombra quem tem coragem de pisar aqui. O objetivo era transformar este espaço no Memorial dos Direitos Humanos, uma tentativa de jogar luz sobre as trevas e honrar as vítimas. Mas o projeto foi abandonado pelo Estado e o prédio ficou largado. Só que hoje, este lugar é palco de uma nova batalha. Desde abril de 2025, movimentos sociais ocupam estas instalações. Eles exigem que o governo termine as obras do memorial para que essa história de sangue nunca seja esquecida. Esse memorial ele foi aprovado por lei em 1999, sancionado em 2000, em janeiro de 2000, mas nada aconteceu, não foi implantado o memorial, que ele só foi inaugurado em dezembro de 2018, porém foi inaugurado como memorial, mas sem fazer nada, sem ter nada exposto aqui e sem botar em funcionamento de fato. Então ele é um memorial por lei, já foi inaugurado,
mas nada aconteceu. Então a reivindicação é, vamos botar em prática o que já é do ponto de vista legal. Inauguração política? Foi uma inauguração política, com certeza, com certeza. Que não deixou de ser importante, né? Porque destinou, de fato, já inaugurou aqui como Memorial de Direitos Humanos. É um fato importante para isso, mas de fato não desenvolveu, né, o memorial que precisava ser desenvolvido, aberto à visitação, as reformas que precisam ser feitas, as exposições que precisam conter aqui. Então essa é a luta, é botar em prática o que a lei já manda. Nessa época era uma gestão, entrou um outro governador, e em que pé que está atualmente agora? Estamos gravando a reportagem em 2026. Como é que está a situação no momento? Situação no momento. O Estado não quer implantar o Memorial de Direitos Humanos aqui e quer desocupar, quer reintegração de posse, que os movimentos sociais saiam daqui. Essa é a posição do Estado. E essa discussão está no âmbito da Justiça Estadual, suspenso, aguardando uma definição sobre competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual para dar andamento no julgamento a esse respeito. E, enquanto isso, com o apoio do Ministério Público Federal, com o apoio do Conselho Estadual de Defesa de Direitos Humanos e outros órgãos, o próprio IPHAN, Instituto Nacional de Patrimônio Histórico, a gente está já botando em funcionamento, fazendo as visitas, explicando a concepção do memorial que está colocada para cá, a partir do projeto da UFMG, e reivindicando que de fato seja implantado o projeto, que compre os equipamentos eletrônicos necessários para fazer as exposições, e que até que isso aconteça, a gente quer continuar com os movimentos sociais fazendo essa visita mediada, explicando sobre o memorial para as pessoas, colocando em prática o que já deveria ter sido colocado pelo próprio Estado. Quem está fazendo são os movimentos sociais. Acho que é isso. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, do ponto de vista estrutural, o que precisa ser feito no prédio para transformá-lo no museu. Vocês vão ver que aqui está a Avenida Afonso Pena e aqui é Bernardo Monteiro, certo? Aqui é a entrada principal, né, da frente. Tem um muro aqui ao lado e um muro aqui que seriam derrubados para transformar num pátio. Aqui preserva, por se tratar de um espaço que também foi utilizado para tortura. Aqui tem uma carceragem e um banheiro que também seria preservado. A construção de um elevador ao lado ali, né, porque o prédio não tem nenhuma acessibilidade, e onde é o teto hoje seria um terraço, também museológico, pode ser um café, lançamento de livros, mas também um espaço que você vai visualizar, um terraço museológico, você visualiza aonde estão localizados os demais espaços que foram utilizados para tortura ou espaços de resistência dos movimentos aqui na região metropolitana. O canal Vim Te Mostrar procurou a assessoria de comunicação do governo do estado de Minas Gerais. Nós abrimos espaço para um posicionamento e fizemos questionamentos diretos. Por que o antigo prédio do DOPS ainda não foi transformado definitivamente no Memorial dos Direitos Humanos? Quais são os reais impedimentos para o projeto sair do papel? Ainda existe interesse do Estado em preservar essa memória? E qual é o planejamento para o futuro daquele imóvel, considerando a atual ocupação? Em nota, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, informou que o processo foi remetido para a Justiça Federal e que todas as definições sobre o futuro do espaço seriam tratadas estritamente no âmbito judicial, sob acompanhamento da Advocacia Geral do Estado. No entanto, segundo dados do Ministério Público Federal, em novembro de 2025, a instituição entrou com uma ação judicial contra o governo estadual e a União para forçar a criação e instalação definitiva do memorial, cobrando a implementação de um projeto que estava previsto em lei há 25 anos e buscando indenização por dano moral coletivo no valor mínimo de 40 milhões de reais. Em janeiro de 2026, uma audiência judicial resultou na suspensão da reintegração de posse, permitindo que o espaço continue funcionando. O caso também ganhou visibilidade internacional, com o Conselho de Direitos Humanos da ONU acolhendo em fevereiro de 2026
um pedido para debater a criação do memorial, enquanto o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, abriu um processo de tombamento do prédio, reconhecendo o seu valor histórico. Ao longo de quase 7 décadas, as paredes do número 2351 da Avenida Afonso Pena testemunharam as fases mais sombrias e complexas do país. Projetado em 1958 como símbolo da arquitetura moderna, o prédio logo teve o seu propósito sequestrado. Nos anos de chumbo, virou a casa do DOPS e do DOI-CODE, a engrenagem máxima da tortura em Minas Gerais. Com a redemocratização, a polícia continuou aqui. O subsolo ainda abrigou presos comuns, serviu como centro de triagem e sede da Delegacia Antidrogas. Em 2013, veio o tombamento histórico e a promessa de que o local viraria o Memorial dos Direitos Humanos. Mas a promessa virou poeira e o Estado abandonou o edifício. Hoje ocupado por movimentos sociais, o prédio respira resistência. De máquina de moer gente a um campo de batalha pela memória. A trajetória deste lugar nos deixa uma lição muito clara. O passado não pode ser simplesmente concretado e esquecido. Do ponto de vista arquitetônico, esse prédio é considerado, a fachada dele é uma fachada modernista. É interessante a fachada ser modernista porque a prática lá dentro, uma prática medieval, né? Então isso nos leva a questionar, inclusive, se de fato o sistema em que a gente vive, que é considerada a modernidade que a gente vive, se não é só uma fachada, né? Enquanto que as práticas são todas medievais. Um povo sem memória é um povo fadado a repetir os seus piores e mais sangrentos erros. O antigo DOPS de Belo Horizonte deveria ter sido transformado em um museu há muito tempo, mas hoje é um local de resistência. Eu te pergunto, o que você achou dessa reportagem? Comente aqui. Eu leio todos os comentários. Qual momento mais te marcou? Eu faço questão de saber. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.